Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança. Segundo o nosso autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, Cristo ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, porque não é homem para que minta e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas, do qual vivemos em fé e promessas excelsas, segundo sobrenatural, não de forma natural, vivemos não por aquilo que é visível, mas por aquilo que é invisível, não vivemos por aquilo que se perece, mas aquilo que é imperecível, rumo à eternidade, porque Ele é fiel para cumprir as promessas, do qual nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé. A palavra nos ensina: seja o teu sim, sim, e teu não, não. O que passar disso é procedência maligna. Temos que cumprir, segundo o que a palavra nos diz, nos mínimos detalhes, porque havemos de prestar conta, seja de uma vírgula, seja de um ponto. Quando a palavra, às vezes, Paulo utilizava filhinhos, ele não estava relacionando como seus filhos, mas filhos na fé, através do evangelho do qual ele anunciava, assim como nós anunciamos, gera os filhos na fé, a família de Jesus, do qual por adoção, através do Filho, aquele que se tem um encontro com Jesus, o Filho amado unigênito, por adoção também se torna filho, daquele que se fez um no ventre da Virgem, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. A única forma, onde a palavra diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Jamais diga que faz discípulos para si, assim como Paulo dizia: por acaso pode dizer eu sou de Paulo e eu sou de Apolo? Porque nós estamos apacentando não os cordeiros daquele que ele é o dono do rebanho. Nós somos simplesmente irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Jamais podemos nos intitular ser algo, porque aquele que se faz título por si nada é, assim nos ensina o Senhor. Se a palavra diz que só há um bispo e um único pastor de nossas almas que deu a vida por amor de nós, jamais podemos querer passar por pastor e muito menos por bispo. Temos que cumprir a palavra nos mínimos detalhes, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Ele é o amém e o sim, ele é o grande eu sou. Nós somos pó, do pó viemos, pro pó voltaremos, através do bom combate segundo a fé da qual perseveramos dia após dia, chegará ao ponto a fazer assim como bem Paulo diz: combati um bom combate segundo a fé, do qual nós usamos o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. Encerrei a carreira, porque quando se entrega o Espírito ao nosso Senhor, já não se pode produzir mais nada a não ser o seu testemunho, do qual os testemunhos dos homens de fé falam até nos dias atuais, mas eles já não podem mais nada. Os mortos não sabem mais nada. A palavra diz: deixe os seus mortos enterrar os seus mortos. Aqueles que invocam o mundo dos mortos atraem ira sobre suas vidas, doutrinas de demônios, onde muitos têm se entregado a esse tipo de procedimento, da qual, por revelação divina que nós recebemos e não aprendemos de homens, damos honra e glória ao nosso Senhor, que jamais nos entregamos a tais procedimentos
e Ele é aquele que nos aparta de toda injustiça e perseveramos dia após dia, atuando segundo aquele que é reto, íntegro, sincero, e nos ensina. Aqueles que fazem a vontade do Pai aonde só é possível através daquele que se cumpriu o propósito e sendo seus imitadores, é a minha família, é meu irmão, é minha irmã, será a mãe quando com o corpo glorificado, que aí então veremos face a face. Tamanha honra a noiva que adentrar as regiões celestiais alcançará o casamento, aqueles que estiverem aptos, porque lá não haverá impuros. E então, com o corpo glorificado, a mulher virtuosa que será coroa para o seu marido espiritual. Marido espiritual do qual não se importou de ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque segundo os patriarcas alcançaram aquilo que eles creram, a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos. Já os incrédulos preferiram aquilo que é terreno, onde a palavra diz que aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece ao nosso Senhor, e nem tampouco o ama. Assim como aquele que chama aquele que é feito à imagem de Deus o criou, chama de idiota, será levado ao tribunal Haká, porque como pode dizer que seu irmão é um idiota a qual vê, como pode dizer que ama a Deus a qual não vê? Muitos são os falsos, os anticristo, os enganadores, aqueles que fizeram títulos para si mesmos, que seguem as suas concupiscências, as suas paixões carnais, a sua mentalidade carnal, da qual não se compreende aquilo que é espiritual. E assim como já anteriormente muitos diziam a Paulo o que esse paloureiro está a dizer, muitos são os que estão cegos hoje e não se compreende a sã teologia de Cristo quando assim anunciamos, sentem como comichões em seus ouvidos, da qual está escrito: aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Tu vives no meio de um povo amotinado, continue a anunciar a verdade. E assim nós perseveramos dia após dia, crendo de todo o coração que o Senhor é aquele que está expulsando todo o altar idólatra, todo altar que anuncia heresia, aqueles que fazem discípulos para si, presunçosos, avarentos, amantes de si mesmo, aqueles que propagam heresias e fazem da mensagem da cruz em vão. Assim o Senhor é pronto e preparado e está exercendo o direito, o juízo sobre todo ser que respira, porque está escrito e assim se cumprirá. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. E assim ele está a proceder em mais um dia com feitos assombrosos sobre toda a terra e os céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.